O que você faria se a morte chegasse pra você hoje e falasse você tem apenas 10 dias de vida? Ou alguma coisa mais real, se pegasse um diagnóstico que ia morrer em breve? Como que você passaria os seus últimos dias? O que você faria? Com quem você conversaria? Na ficção isso já foi representado diversas vezes e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Bom, é o seguinte, você já parou pra pensar o que você faria se soubesse exatamente quanto tempo de vida você ainda tem? Essa é uma pergunta difícil e até incomoda um pouco, mas é inevitável, afinal todos nós temos um tempo limitado aqui na Terra. Uns mais, outros menos, eu inclusive tô gripado, eu espero que não passe disso. E essa consciência aparece de forma muito forte na ficção, onde alguns personagens se veem diante da própria mortalidade e acabam precisando decidir como que vão usar o pouco tempo que lhes resta. Alguns acabam escolhendo se redimir, tem o famoso arco do herói, né? Outros tentam deixar um legado, alguns preferem se vingar, e tem também aqueles mais filosóficos que acabam encontrando no fim uma forma de dar sentido à vida. Então eu preparei uma lista de personagens aqui, de histórias de séries, filmes, animes, de personagens que estavam condenados, seja por doença, ferimento, maldição ou até por escolha própria, mas que mostraram de maneiras diferentes o que significa enfrentar o tempo final. Mas antes de começar a lista, rapidinho já vou pedir para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, você que tá chegando agora e ainda não conhece o canal Dre Plays, beleza? Bora lá! Lee Everett, The Walking Dead Telltale Games. Lee Everett começa a jornada como um prisioneiro sendo transferido de presídio, mas quando o apocalipse zumbi começa, ele ganha uma espécie de segunda chance. Mas o destino acaba não perdoando e ele é mordido no meio da história. E pra todo mundo que já assistiu qualquer coisa de zumbi ou já jogou, sabe que mordida de zumbi não tem jeito, o cara vai virar zumbi. Mas durante o jogo você acaba se deparando com uma menininha, a Clementine, e acaba realmente tendo muito afeto com ela, e o Lee acaba encarando ela como uma filha. E no final, o Lee ele escolhe usar o tempo que resta pra ele pra cuidar da Clementine, pra ensinar tudo que ela precisa pra sobreviver no apocalipse zumbi. Ele prova que até mesmo alguém condenado pode ser a diferença entre vida e morte de outra pessoa. O seu fim é bem trágico, inclusive o jogo faz questão de passar isso pro jogador, porque é você que escolhe como isso vai terminar, mas claro, sempre priorizando a Clementine, mas o fato é que a escolha dele é como uma das mais emocionantes da história dos videogames. Albus Dumbledore, Harry Potter. Bom, se você chegou nessa parte do vídeo e ainda não percebeu que, obviamente, esse vídeo tá cheio de spoilers que talvez você não vai gostar de ouvir, assista com cautela. Inclusive, a gente vai falar de uma história aqui que tem mais de 15 anos, então não me sinto culpado de soltar um spoiler dela, tá bom? O sábio diretor de Hogwarts sempre pareceu inabalável, mas em O Enigma do Príncipe a gente descobre que ele estava condenado. Acontece que ele colocou na mão um dos anéis onde tinha o Horcrux do Voldemort, e esse anel continha uma maldição que logo ele já percebeu que não tinha cura e iria acabar com sua vida. Mas é claro que a gente tá falando de ninguém menos que Alvo Dumbledore. Então é claro que ele não se desesperou, ele usou o tempo restante que tinha como uma forma de planejar cada movimento para preparar o Harry e os outros na luta contra o Voldemort. Ele até combinou a própria morte com o Snape, transformando o que poderia ser uma fraqueza em uma peça fundamental da vitória final. Avada Kedavra. O Dumbledore mostra que mesmo diante da morte é possível manter a mente clara e lutar pelo que importa. Itachi, Naruto Shippuden. O Itachi sempre carregou um fardo terrível, ele foi visto como vilão por todos ali da Vila da Folha, porque ele exterminou seu próprio clã. Mas isso foi para evitar uma guerra civil que poderia ter um efeito ainda mais catastrófico. Poucos personagens foram tão condenados pelo destino quanto ele. No final da vida, já doente com pouco tempo de vida, o Itachi escolhe gastar suas últimas forças em uma luta final contra o seu irmão, o Sasuke. Mas no fundo o objetivo nunca foi vencer. Ele queria testar o Sasuke, libertar ele da maldição que ele tinha e deixar bem claro que ele amava o Sasuke, mesmo que isso só pudesse ser entendido depois que ele tinha morrido. O Itachi morreu como vilão aos olhos do mundo, mas ele viveu como herói silencioso até o último segundo. Arthur Morgan, Red Dead Redemption 2. Poucos personagens representam tão bem essa ideia quanto Arthur Morgan. O Velho Oeste foi uma época bem difícil para todo mundo, mas mesmo que os duelos ou aquela vida de crime não fosse cruel para todo mundo, você podia simplesmente pegar uma doença que não tinha cura na época. E depois de tudo que o Arthur viveu, ele descobre que estava com tuberculose em estado avançado e não tinha mais o que fazer. A sentença era clara, ele ia morrer.
E é nesse momento que o Arthur passa por sua maior transformação. Ele começa a refletir sobre sua vida, sobre quem foi e quem poderia ter sido, e as suas últimas ações. É claro que isso pode variar de acordo com as escolhas do jogador, mas sempre giram em torno de uma coisa: deixar algo de bom para trás. John Marston, né? Esqueci o nome do rapaz. E ele faz isso ajudando o John Marston, que é praticamente seu irmão de criação. Ele ajuda ele a abandonar essa vida de crime e dar um futuro melhor para a família dele, a esposa e o filho dele. E o Arthur, ele nos lembra que não importa o passado, o tempo que resta pode ser usado para buscar redenção, independente de quem for. Tim Thomas, 7 vidas. Agora, diferente dos outros casos, o Tim, que foi representado pelo Will Smith, não estava morrendo por doença ou ferimento, mas ele carregava uma culpa imensa por um acidente que tirou a vida de 7 pessoas, e ele decidiu que daria sua própria vida para salvar outras 7. Um pouco exagerado, um pouco questionável, talvez, né? Eu acho que ele poderia fazer bem a muito mais de 7 pessoas se ele continuasse entre nós na história, mas para um roteiro de ficção até que funcionou bem. Com um planejamento meticuloso, ele doou seus órgãos para pessoas que precisavam desesperadamente. No fim, a sua morte não foi um vazio, mas um ato de amor extremo que deu a outras pessoas a chance de recomeçar. O Tim mostra que às vezes escolher como morrer é a forma mais radical de escolher como viver. Eu acho que a minha garganta não chega ao fim desse vídeo, mas vamos tentar. Uma aguinha ajuda. Andrew Beckett, Filadélfia. Nos anos 90, Filadélfia marcou época ao mostrar a história de Andrew Beckett, um advogado talentoso que contraiu HIV em uma época em que a doença carregava não só sofrimento físico, mas também preconceito brutal. O Andrew sabia que o seu tempo estava acabando, mas ele se recusou a aceitar a injustiça calado. Ele levou sua luta aos tribunais, enfrentando a discriminação de frente e mostrando que dignidade e respeito são direitos de todos. O seu corpo foi se enfraquecendo, ele teve até um câncer, mas a sua coragem foi se tornando algo ainda maior, deixando um legado que atravessa a ficção e a realidade. E eu digo isso porque essa história polêmica foi inspirada na vida do advogado Geoffrey Bowles. Acho que é isso. E realmente é uma história polêmica, a família até processou os estúdios, chegando a um ponto que até o próprio Tom Hanks disse que não faria esse papel novamente. John Coffey, A Espera de um Milagre. John Coffey é um daqueles personagens que parecem maiores do que a própria vida. Aliás, haja maiores, né? Porque quem representou ele foi o Michael Clarke Duncan, o saudoso Michael Clarke Duncan, que é um cara muito grande. Condenado à morte por um crime que ele não cometeu, pelo menos assim parece ser no filme, e ainda por cima com poderes milagrosos de cura, ele tinha em suas mãos a possibilidade de escapar. Mas o Coffey aceita sua sentença. Para ele, viver em um mundo tão cheio de dor e injustiça era mais pesado do que partir. Mesmo assim, antes de morrer, ele deixa atrás de si um rastro de bondade, curando e ajudando quem estava à sua volta, até mesmo aqueles que estavam servindo de carrascos dele. A sua morte é injusta, mas também profundamente humana e emocionante. William Parrish, Encontro Marcado. No filme Encontro Marcado, a morte em si assume uma forma: Joe Black. E o William Parrish, interpretado por Anthony Hopkins, é avisado que seus dias estão contados. Ao invés de desespero, William passa a encarar seus últimos momentos como um presente. Ele se reconcilia com a família, aproveita cada instante e até conversa cara a cara com a própria morte. Aliás, se a morte aparece pra mim e ela tem a cara do Brad Pitt com seus 20 e poucos anos ali, eu acho que até eu tremo nas pernas. Esse filme mostra que aceitar o fim pode ser tão poderoso quanto resistir a ele. Olha, eu não tenho nada a ver com essas coisas. Carter Chambers e Edward Cole, Antes de Partir. 2 homens, um mecânico e um bilionário, se conhecem no hospital com uma coisa em comum: ambos diagnosticados com câncer terminal. O que eles fazem? Criam uma lista do que eles querem realizar antes de morrer, a famosa bucket list. Eles saltam de paraquedas, viajam o mundo, se divertem, mas também encontram tempo para curar feridas emocionais e se reconectar com quem eles realmente amavam. Carter e Edward nos lembram que o tempo restante pode ser pequeno, mas é suficiente para viver intensamente. Frieren e a Jornada para o Além. Aqui a gente tem uma coisa interessante, porque Frieren não está morrendo, pelo contrário, ela é uma elfa imortal, mas a imortalidade também traz o peso do tempo. Ela vê seus companheiros humanos de aventura envelhecerem e morrerem, enquanto ela permanece jovem. E isso obriga ela a refletir sobre como aproveitar os momentos. Afinal, viver para sempre não significa viver bem. Frieren mostra pra gente que o tempo
só tem valor quando damos valor às pessoas e experiências que o preenchem. Logan. O Wolverine sempre foi visto como indestrutível e imortal, tem até um filme que chama Wolverine Imortal. Mas em Logan a gente vê ele velho, cansado e doente. Sua regeneração já não está funcionando direito e ele sabe que o fim está próximo. Mesmo assim, quando ele descobre a existência da Laura, que vamos dizer assim, a sua filha veio dele, né? Ele encontra uma última razão para lutar. Logan gasta seus últimos dias protegendo ela e garantindo que ela tenha uma chance de um futuro melhor. Sua morte é muito triste, dilacera a gente, mas também é poética, porque um guerreiro que encontrou a paz ao se sacrificar por aquilo que realmente fez sentido. Walter White, Breaking Bad. E é claro que não tem como a gente fazer uma lista de pessoas que estão morrendo sem falar de Walter White. Porque no primeiro episódio, numa série de 5 temporadas, se não me engano, ele é diagnosticado com câncer terminal e decide usar o tempo que tem para garantir um futuro financeiro para sua família. Ele que era um professor que não ganhava bem, ainda tinha que fazer um segundo turno no Lava Jato para conseguir sustentar sua família que tinha uma esposa grávida do segundo filho, sendo que o primeiro filho tinha paralisia. Acabou tomando gosto pelo caminho que ele escolheu para garantir esse futuro. Um caminho sombrio de crime, violência e poder. O Walter prova que o que a gente faz com o tempo não é apenas sobre bondade ou redenção. Também pode ser sobre ego, orgulho e obsessão, vingança de certa forma. No fim ele acaba deixando um legado ambíguo, né? Foi um professor ou um tirano? Talvez seja essa a pergunta que torna a série Breaking Bad tão marcante. You're goddamn right. Todos esses personagens, cada um à sua maneira, lembram a gente de uma verdade que incomoda. O tempo é limitado. Alguns usaram seus últimos dias para amar, outros para se redimir de alguma coisa, alguns para se divertir, outros para lutar até o fim. E a grande reflexão que fica é: o que você faria com o tempo que te resta? Essa pergunta ela não é só para os personagens da ficção, é para todos nós. Será que a gente precisa receber um ultimato desse para poder valorizar nosso tempo? Para poder usar de forma mais sábia, mais consciente? Pra levar pra você depois? Tá bom, cansei. Esse vídeo é sobre o quê? Tempo. É uma boa maneira de usar o tempo. Filhos, família, muito bom. Deixa aqui nos comentários pra mim o que você acha disso e qual desses personagens mais te marcou, seja pela forma que usou o tempo, você que não conhecia esses personagens, ou se você já jogou algum desses jogos, já assistiu algum desses animes, filmes, séries e adora esse personagem. E já me fala também o que você faria se soubesse que seu tempo estava acabando. Já aproveita então para deixar o seu like nesse vídeo e você que está chegando agora também se inscreve no canal para poder ficar por dentro de mais vídeos como esse. Não sai daí porque vai ter uma indicação de um vídeo muito legal que vai aparecer aqui assim que eu sair dessa tela. Valeu, falou e até a próxima. Pode falar. Pneumo outro sem convocando com Pneumo outro sem. Pneumo outra. Pneumo outro microscópico silicovulcânico aniótico. Não. É a maior palavra da língua portuguesa? É, deve ser. Ai.